Bom dia, estamos iniciando mais um programa A Gente na Luta, no podcast do Sindax Alagoas. Bom dia a todos e a todas, bom dia Américo, que junto com o Nelson está aqui na produção. Bom dia Manassés, nosso assessor diário aqui de nossa base de sustentação aqui do Sindax. Os programas serão sempre gravados ao vivo pela live do sindicato, e ficarão gravados no status, mas será disponibilizado também nas plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, além do YouTube. E nós vamos enviar para as nossas linhas de transmissões os links para que vocês possam acompanhar. Estamos revolucionando nossa comunicação com a base e a sociedade como um todo. Somos pioneiros no uso do podcast na comunicação com a nossa base entre os sindicatos. Bom dia, Carlos. Gostaria já de agradecer a sua presença. O programa A Gente na Luta no podcast é um programa digital disponibilizado pela internet, que tem como finalidade a gente passar as informações da nossa atuação sindical e debater assuntos que estejam em pauta no momento. E hoje nós vamos debater o novo coronavírus mais uma vez, sendo que dessa vez pelo aspecto sociológico, com o sociólogo, meu amigo pessoal, Carlos Martins. Carlos, eu queria mais uma vez agradecer por você ter aceito o nosso convite, dizer que para a gente é uma honra, para mim particularmente também, porque tenho você como meu amigo pessoal, há tempo que a gente não se vê e a gente se revê assim de uma forma tão triunfal. Gostaria de agradecer a sua presença e queria iniciar o programa já pedindo para que você pudesse fazer um comentário a respeito dessas últimas mobilizações que foram convocadas pelo filho do presidente e que teve a participação efetiva do presidente da República nas manifestações que inclusive pediram o retorno do ato institucional número 5. O que é que você achou disso, companheiro? Bom dia a todos e a todas. A gente está vivenciando hoje um momento singular na nossa história, né? E aí pedir desculpas às pessoas que porventura, se as palavras não estão sendo compreendidas, eu acredito que sim, né? Mas por causa dessa imposição de ter que usar a máscara nesse momento de pandemia, e veja como a reconfiguração social está se dando, né? E está nesse momento de isolamento, a ironia é que nós dois, tão distantes estávamos, agora nós estamos próximos discutindo a problemática exatamente que impõe o isolamento. Em relação às manifestações, né? Nós temos um grande problema. A sociedade brasileira é uma sociedade que tem uma aversão muito grande ao conhecimento científico. Nós somos uma população que não tem o hábito da leitura. E nós temos um sistema de ensino que não propicia um estado de bem-estar à nossa juventude, e isso vai produzindo a evasão escolar, o ensino se torna desinteressante, de tal forma que nós brasileiros, o brasileiro médio, tem sérios problemas de conhecimento da própria história. Eu não estou falando dos 500 anos de história do Brasil, estou falando de histórias muito recentes. Você pega jovens hoje que não conhecem governadores, o segundo governador, né, anterior, quer dizer, ou o terceiro, não conhece, não sabe absolutamente nada. E ainda mais se tratando do ato institucional número 5, né, da ditadura militar, em que a juventude também conhece muito pouco.
Então, aquelas pessoas que vão para a rua pedir intervenção militar, pedir a reedição do AI-5, normalmente, se você fizer uma pesquisa com essas pessoas e perguntar para elas o que representa o AI-5, elas não vão saber dizer. Ou elas vão fazer uma formulação sobre o que não tem nenhuma relação com o AI-5 ou com a ditadura militar. Se perguntar a essas pessoas o que é a ditadura militar para elas, talvez elas não consigam formular, fazer uma elaboração, né, precisa sobre o que foi realmente a ditadura militar. Então, de modo que nesse momento que nós estamos de falsas notícias, né, as notícias são passadas pelas redes sociais, e como nós temos uma população de baixa capacidade crítica e de acúmulo de conhecimento, aquela informação sobre o AI-5, sobre a ditadura militar que chega, essa população compra de primeira. Então, o que nós temos? Um terreno fértil para manipulação, para fácil manipulação. Né? Basta você dizer que nós temos um inimigo, e aí vale muito. Tem um elemento muito importante que é instrumento de manipulação, que historicamente sempre deu certo: o medo. Se você pegar a história do Brasil, nós somos uma história de ditaduras, nós somos uma história de totalitarismo, e esse totalitarismo se deu com apoio de parte da população a partir da construção do medo. Então, era o medo que os africanos se rebelassem, né, como pessoas escravizadas no Brasil, o medo que eles se rebelassem. Então você impõe uma política de repressão, de violência para conter esse sujeito, né? E o medo vem construindo inclusive um modelo de segurança pública muito voltada, muito destinada a uma determinada população. Em relação à ditadura militar, o que para é o medo contra um fantasma chamado comunismo. E olha que ironia. Diga-se de passagem, se você pegar a literatura especializada sobre o assunto, o comunismo é exatamente o que toda a população, todo cidadão é um comunista por princípio. Porque quando ele entende o que é o comunismo, ele vai dizer: não, peraí, eu concordo com isso. Só que as falsas notícias que ele vão recebendo, né, vai criando nele ele já é terreno fértil, por falta de conhecimento, ele já é terreno fértil para a falsa informação. Então qualquer coisa que chega ele assimila e constrói. E aí, quando ele assimila a mentira passa a ser para eu já sei que o comunismo é ruim, eu já sei que a ditadura é bom, então qualquer informação que me chega nessa linha, eu concordo com ela. Porque o viés de confirmação, vou explicar assim muito didaticamente o que é um viés de confirmação. Você compra um carro, então você quer dizer para você mesmo que você tomou a decisão certa. Um carro antigo, um carro velho, um carro usado. E aí você vai dizer, você vai sempre procurar boas coisas no carro. Então você vai sempre dizer para o seu colega: olha, eu comprei um carro, o carro é ótimo, perfeito. Tem problema? Não tem problema nenhum, o carro está ótimo. Então toda a informação que chega, você só vai aceitar se ela confirmar a decisão que você já tomou. Então isso é o viés de confirmação. Numa população já com as informações desencontradas, as informações que vão chegar, as falsas informações que vão chegando dizendo que, olha, existem os comunistas, o comunismo é aquilo que eu tenho medo já. Mas, Carlos, você não acha que isso está beirando o absurdo? Porque o governador de São Paulo foi chamado de comunista. Há quem chamasse o ex-ministro da Saúde, que é de direita, conservador, o Henrique Mandetta, de comunista. Então, para algumas pessoas, comunista, o conceito de comunista é só aqueles que pensam o contrário a eles, é isso? Me parece assim, não fiz pesquisa, né? Você sabe que sociólogo, para fazer declarações, ele precisa de pesquisa para embasar, mas a gente fazendo a leitura muito superficial do que a gente
vai percebendo é que parece que o comunismo está muito atrelado àquilo que já está na cultura do brasileiro, que é a corrupção. Né? O brasileiro é culturalmente corrupto. Já visto aí o jeitinho brasileiro, faz parte da nossa cultura. No entanto, do ponto de vista moral teórico, a gente se opõe, porque a gente sabe que a corrupção é algo ruim. Então, se você prestar atenção nas falas, nos discursos, nos posicionamentos, o comunismo está associado aí à corrupção. Né? Então, membros do Supremo, que talvez tenha tomado alguma decisão que determinado desses setores contrariou esse setor, então isso foi uma decisão imoral, então isso é corrupção, é comunista. É absurdo. O Lula é comunista. Então, na ideia deles, olha, o maior representante do comunismo no Brasil, quem é? O Lula. E olha, o mais corrupto do Brasil. Nunca na história desse país se produziu tanta corrupção. É esse viés de confirmação que passa na mente dessas pessoas e que leva elas a buscarem confirmação sobre o que elas já acreditam. Então, ainda na sua pergunta, isso é doentio, é patológico, porque você vê casos, né? Hoje a rede social nos permite ampliar a percepção. Uma senhora chega, vê a bandeira do Japão, né? Japão. E só porque ela tem um símbolo, uma bola vermelha, ela vai dizer que o Japão é comunista. Olha aqui, o comunismo. Então, é patológico. Né? É doentio. Mas, Carlos, olha, a pandemia, segundo o último boletim, já atingiu 2,6 milhões de pessoas e matou 178 mil no mundo. Casos na Espanha se contabilizam como uma catástrofe. Né? No Brasil já tem 2.751 mortos por Covid-19 e um pouco mais de 43 mil casos confirmados. Carlos, a pandemia do coronavírus, mesmo diante de todas essas informações e do que está acontecendo no mundo, para algumas pessoas é um plano comunista para desestabilizar o governo federal? Pois é, veja até que ponto chega a loucura, né? Essa é um tipo de loucura que ela é causada, é uma loucura intelectual, né? É uma loucura do saber, é uma loucura que é provocada a partir do quanto eu tenho de conhecimento, porque o conhecimento também é um anticorpo, né? O conhecimento também, ele constrói em nós um mecanismo de proteção contra esses vírus da mentira, da falsa notícia, né? Então, veja, eu conversando ontem, inclusive, com um amigo, e ele dizendo, olha, a China, você não acha que isso foi um... E ele já dizia o seguinte, ele já formulava a pergunta para mim, como se fosse na elaboração dele. Repara, você não acha que essa pandemia não foi uma articulação da China para quebrar as outras economias? Veja como está todo mundo falando do isolamento. Porque você fala do isolamento, todo mundo para de trabalhar e aí a economia é estagnada, enquanto os chineses estão de vento em popa. Então é um plano da China para toda a humanidade parar de produzir, suas economias entrarem em crise, enquanto eles continuam no seu processo produtivo e se tornar uma grande potência mundial e dominar o mundo. Como se um país pudesse chegar a fazer tudo isso com capitalismo de Estado. A China não é um país comunista, a China é um país capitalista. Agora, o modelo de capitalismo da China é um capitalismo de Estado, é gerido pelo Estado. Né? A economia, além do elemento interventor do proprietário da economia, da indústria chinesa, então é um capitalismo de Estado, não é comunismo. Né? A humanidade nunca experimentou uma experiência, uma redundância. Mas é bem isso mesmo.
O único momento em que tudo era comum a todos foi lá nas sociedades primitivas, né? Primitiva no sentido de primeiras, né? As primeiras sociedades humanas. Então isso é uma grande parte, né, dessa patologia, dessa pandemia. É uma pandemia, porque o vírus da ignorância, ele está no mundo inteiro, não está só no Brasil. O isolamento, Carlos, ele, na minha concepção, serve, tem duas finalidades. Uma é educar o povo, porque se o povo não for obrigado a ficar em casa, ele não fica. E mesmo obrigado, tem uns que por questões de ignorância saem e outros porque acham que a pandemia no mundo todo é um plano comunista, né? Mas o outro papel é justamente aguardar, ganhar tempo para que o Estado se estruture do ponto de vista hospitalar para garantir o atendimento à população. Mas infelizmente, Carlos, uma pesquisa do Datafolha revelou que 1/4 da população não acredita na importância do isolamento. O que a gente dizer para convencer essas pessoas de que, olha, a pandemia está presente em mais de 100 países, já está matando, já tem milhões de casos no mundo todo, milhares de pessoas estão morrendo, então o isolamento é importante. O que a gente diz para esse povo se convencer da importância do isolamento? Esses são casos extremos, né? É parte importante da população, ou seja, se você dividir a população em 4 partes, uma delas acredita nisso que você está dizendo. E é uma população grande, considerando o tamanho da nossa população. Veja, uma coisa é muito certa: as mortes são fatos. Né? As mortes são fatos. Infelizmente, algumas pessoas elas só entendem a gravidade quando bate em sua porta. Bom ainda é que nós temos 3/3 dessa população que acredita, né? 3/3, né? Agora, né? 3/3. 3/3. Cortando a população em 4, 3 partes dessa população acredita que o coronavírus é perigoso e deve fazer o isolamento. Isso é bom. Isso é muito bom. Esse pedaço aí, infelizmente, o vírus vai ter que bater a porta. Vai ter que bater a porta. Agora, o que é que nos cabe aí é continuar no processo de informação, insistindo com a ideia do isolamento, porque, enfim, se a grande parte da maioria entendeu, é porque a estratégia de comunicação funciona. O problema dessas outras talvez teimosia, né? Vai nessa onda aí de que é uma conspiração chinesa, e eu diria o seguinte: para quem acredita que é uma conspiração chinesa, tudo bem, a China vai dominar o mundo, beleza, nós estamos fadados à intervenção comunista no planeta Terra, que é plano, né? Que é plano. Então, tudo bem. Mesmo que tenha sido uma articulação chinesa, uma coisa é certa: o vírus está aí. Então, para você não comungar, não corroborar com o plano chinês, se isole. Adorei essa linha de pensamento. Não, já para que os comunistas não dominem o mundo, se isole. Mas assim, fatos constatam, enfim, e embora para alguns a Rede Globo agora é lixo, porque antes não era, mas tem saído em todos os meios de comunicação, inclusive nas redes sociais, que, por exemplo, o Ceará já está com os leitos de UTIs esgotados, com pessoas esperando. Imagine você faltando ar, sem respiração, e ter que ir para uma fila com 40 pessoas para poder utilizar a UTI, né? Manaus, uma catástrofe, né? E prefeito de direita, né? Enfim,
São casos que realmente constatam que a pandemia é um caso sério e que o isolamento não é alternativa, é necessário. Mas assim, Carlos, do ponto de vista clínico, o grupo de risco são considerados grupos de risco as pessoas de pressão alta, diabetes, né, com problemas respiratórios, enfim. Mas pelo que eu vi na sua matéria no Tribuna Independente, do ponto de vista sociológico, grupo de risco são aqueles que têm baixa intelectualidade, é isso? Bom, por consequência, né? A baixa intelectualidade, a baixa intelectualidade ela é resultado da falta de informação, da boa informação, do conhecimento, né? Eu disse no início que nós temos uma população que se nega a aprender, né? O conhecimento no Brasil é algo desvalorizado. Veja, a profissão que faz a transmissão do conhecimento é a profissão mais desvalorizada, que é o professor. Ou seja, o que é que o Brasil diz? O Brasil diz o seguinte: conhecimento não é algo que eu entendo ser de valor, né? Eu trabalho com pesquisa, e pesquisa você vai lá, entrevista as pessoas, você tabula os questionários e transforma aquilo em informação científica, em conhecimento. Aí o pessoal não quer pagar o valor devido daquele trabalho. Por quê? Porque é informação, é conhecimento. Então, você tem países que você, não é o caso aqui, porque é o sindicato, a gente vem com o maior prazer, mas você vai dar entrevista, a empresa de comunicação paga o entrevistado para ele dar entrevista. Por quê? Porque ele vai lá levar conhecimento. Aquela entrevista dele vai produzir audiência, que vai produzir, né, lucro para aquela empresa. E esse entrevistado, por ele ser um portador de conhecimento, ele é pago por isso. Então, no Brasil, é o seguinte, eu sempre morei longe assim, do Maceió. Hoje eu moro em Barra Nova, mas eu morava em Ipioca. Então, Ipioca para o centro de Maceió é muito complicado. Eu cansei de dizer assim, eu sem carro na época, e as pessoas, as empresas de comunicação, você poderia dar entrevista? Posso, mas dá para vir me pegar em casa? Eu tenho que estar na emissora às 7 horas da manhã, moro em Ipioca, a emissora é no centro de Maceió, na região central, e a emissora não pode me mandar um carro para me pegar. Quer dizer, por quê? Porque eu sou portador do conhecimento, então é descartável, né? Então isso vai fazer com que nós tenhamos uma população sem capacidade de elaboração. A capacidade de elaboração da nossa população é baixa. Então, por isso que as informações têm que ser curtas. Olha os vídeos não tem que ser curto, porque o povo não gosta de vídeo longo. Por quê? Porque cansa. Eu dou aula de sociologia, dou aula de filosofia, dou aula de ética, mexo com abstrações profundas e minha aula cansa. Quanto mais você pega uma população que você percebe que é um grupo de capacidade de elaboração baixa, que fez um segundo grau bem deficitário, quanto mais é essa população, mais ela se incomoda quando ela começa a pensar, né? Porque você vai mexer com abstração, você vai produzir a produção do pensar, né? Do pensar complexo. E aí você vê como as pessoas estão incomodadas, né? Elas se incomodam. Então, esse é o perfil da nossa população. Então, a baixa capacidade de elaboração intelectual, se você chegar com uma informação complexa, não adianta. Então, por exemplo, o eleitor de Bolsonaro, né? Não vou fazer um corte aqui, não diria nem mais o eleitor, mas ainda hoje quem segue Bolsonaro, porque muitos dos eleitores dele se arrependeram do voto. Então, quem hoje insiste em seguir Bolsonaro é esse sujeito de baixa capacidade intelectual. É esse pessoal aí que não tem informação concreta sobre o que é comunismo, sobre o que é o capitalismo, sobre o que são os sistemas produtivos. Ele não sabe. O que ele sabe é, e aí independe de classe. Independe de classe, se é o brasileiro. Né? Não adianta, ele pode ter um histórico que lhe permitiu ter acesso a uma boa educação ou não. O brasileiro não gosta, ele não cresce num ambiente de leitura, ele não cresce num ambiente da boa música. Né? São pouquíssimos que passam por isso.
Por isso que nós temos uma elite intelectual. Ora, se é uma elite é porque são poucos, senão não seria elite. Então, esse brasileiro aí, médio, é o brasileiro de baixa capacidade intelectual. Então, ele não dá, mais ainda, como ele elabora intelectualmente baixo, uma frequência baixa, ele não tem informação, então nele é terreno fértil para o desenvolvimento de preconceitos, pré-noções, pré-elaborações, porque tem que ser curta, fácil e ele assimila rápido. Então ele assimila o racismo, ele assimila o machismo, a misoginia, ele assimila a homofobia. Por quê? Como é que a homofobia é propagada? Na resenha, na brincadeira. Na brincadeira. Para. Não precisa de pensar. Uhum. É a brincadeira, pronto. Você já entende que o homossexual é um sujeito. Percepções negativas sobre ele. Né? Então, esse seguidor do Bolsonaro hoje, quando ele da pandemia, porque você vê o presidente da República dizer que é uma gripezinha, uma pandemia que está acometendo mais de 100 países, é um absurdo, mas aquele cara lá que é seguidor dele acredita. E esse seguidor dele tem um outro elemento aí. Esse seguidor dele é da classe média alta, né? Na sua grande, o que dá o grosso, né? O que sustenta aí esse fenômeno, né? Esse grupo é da classe média alta e se afirma cristã, né? Classe média alta, empresarial e que se afirma cristã, muito mais no setor evangélico ali, mas cristã no modo geral. E esse pessoal aí, veja, quando o Bolsonaro diz do emprego, o pai de família, o trabalhador, isso se chama de o discurso, o argumento, você tem premissas e conclusão. Se você quer convencer uma pessoa, está aqui um jornalista na área de comunicação que pode confirmar o que estou dizendo, você quer convencer uma pessoa, você jamais apresenta a conclusão, você apresenta a premissa. Então, por exemplo, lembra da discussão sobre a reforma da Previdência? A reforma da Previdência, o projeto era ruim para a classe trabalhadora, para o Brasil. Só que quais eram as premissas levantadas? Que precisava salvar a economia do país. Salvar a economia do país, quem é contra? Colocar as contas do país em dia, quem é contra? Acabar com privilégios, quem é contra? Então nunca a reforma em si, nunca o plano em si, mas premissas. Então essa lógica de elaboração de argumento é que convence as pessoas, né? Então você apresenta premissas tipo, olha, um grande plano do comunismo chinês, né? São premissas que são elaboradas, baseadas em falsas notícias, que pega essa população de baixa capacidade de elaboração e eles embarcam. Então não adianta, aí voltando para esse seguidor, não é mais eleitor, é seguidor do Bolsonaro, o argumento plausível, não adianta. Esse sujeito aí, ele vê o mito. Esse cara é quem eu sou. E ele tem, melhor ainda, ele tem mídia em torno dele. Ele consegue propagar. Esse cara aí é o cara. A mídia dele é o chamado gabinete do ódio, né? Infelizmente. Agora, Carlos, já que você tocou nessa questão dos evangélicos, né? Aqui, não falando da religião, até porque eu respeito as religiões, tenho a minha e gostaria também que fosse respeitada, né? Até porque eu nasci no meio cristão, inclusive de evangélico, né? Mas assim, você na sua matéria coloca que a mistura entre a política e a religião tem sido uma bomba enorme.
Me esclareça aí para as pessoas que estão nos acompanhando, os nossos ouvintes do podcast, o que é que isso quer dizer? Veja, o cristianismo, existem dois cristianismos. O cristianismo que é fundamentado pelo seu maior líder, Jesus Cristo. O Sermão da Montanha resume muito bem ali uma ética, né, imprescindível, importantíssima. E a outra coisa é o cristianismo histórico. Esse cristianismo histórico, ele se fez a partir da relação entre poder institucional e religião. Assim foi o Império Romano, quando Constantino instituiu o cristianismo como religião. A partir daí, o cristianismo ele se torna uma religião expansionista, assim como o islamismo. Expansionista. Então ele precisa expandir, se impor, destruir culturas, destruir povos, se for preciso, se não aceitar, né? Mas destruir. Então essa relação entre Deus, religião cristã, né? e poder é o que historicamente vem produzindo violência. E essa violência, ela, para o seu produtor, ela é um elemento legítimo porque ela tem cúmulos em harmonia com o Deus legítimo. Mata em nome de Deus. Mata em nome de Deus. Isso não é só, né? Isso os fundamentalistas, tanto cristãos quanto de outras religiões, produzem muito isso. Então o que nós temos hoje é isso. É a soma entre esse fundamentalismo cristão e a institucionalização, poder e religião. É lamentável. Inclusive eu estava assistindo a pregação de um pastor, onde ele coloca que o ódio não é de Deus. Né? Ver um pastor pedir para que todo o seu plenário, toda a sua plateia levante para fazer uma selfie fazendo a arminha, que foi o slogan do Bolsonaro, isso não é de Deus. Né? Lamentavelmente a gente vê, Carlos, muitos pastores, né, se utilizando do seu poder religioso para convencer os seus fiéis a votar nos seus candidatos. Né? E a gente tem observado que a bancada evangélica é tão ruim quanto a bancada da bala, a bancada rural, né? E assim, isso é muito ruim. É muito ruim porque quando você vai dizer para um cristão que infelizmente tem a visão muito estreita de que a base de parlamentares que representam esse setor no Congresso votou a favor da reforma da Previdência, votou a favor da emenda constitucional 95, que restringe os recursos do SUS, ele muitas vezes não acredita ou vê você como um inimigo. Isso é muito ruim, não é verdade? Exatamente. Tem uma pesquisa do sociólogo Carlos Alberto, ele até publicou, o nome do livro é A Cabeça do Brasileiro. Ele diz, e ele pesquisa lá, ele pergunta a frase, bandido bom é bandido morto. Quem concorda com essa frase? Na sua maioria, cristãos. Quando você faz o cruzamento, a maioria dos que concordam é cristão. A maioria dos que concordam são analfabetos. Né? A maioria e aí o jeitinho brasileiro, a maioria é cristã. A maioria não, sabe? Então é impressionante ele não procurou os cristãos, ele bandido bom e bandido morto. O que você acha dessa? Eu concordo. Você concorda? Concordo. E em algum momento ele pergunta, qual é a sua religião? Então quando você faz o cruzamento, a maioria dos que afirmam ser cristãos concorda com a violência. Então alguém que é detido, ele pergunta, alguém que é detido já, deve ser executado? A maioria que diz sim é cristã. É lamentável. Se isso não foge a Jesus na cruz, quando, né, 2 ladrões estão com ele e ele perdoa um. Quer dizer, Jesus discorda frontalmente com essa percepção. Com essa visão, né? Com certeza. Com certeza. Agora, Carlos, é claro que os casos de coronavírus têm aumentado, isso é óbvio, né? Mas eu costumo dizer que o vírus, o novo coronavírus, não veio através dos ricos, está na classe média, mas aqui, precisamente em Alagoas, o novo coronavírus e principalmente a Covid-19 não chegou ainda na periferia.
O novo coronavírus não chegou ainda na casa que tem 2 cômodos, 10, 15 pessoas. Não chegou na favela que tem um barraco vizinho do outro. Quando chegar, a disseminação vai ser enorme. E aí pode ocorrer o colapso. De acordo com o conceito do ex-ministro da Saúde, o colapso é justamente o rico e o pobre procurar o respirador e não ter. Então, o que é que você diria assim, do ponto de vista sociológico, para dizer às pessoas que nesse momento é importante, aquelas, obviamente, que puderem ficar em casa? Porque algumas pessoas ficam dizendo, mas se você defende que fique em casa, por que você pede uma comida delivery? Gente, quem precisa ficar em casa, que pode ficar em casa, fica. Aquelas atividades essenciais não pode, porque senão de fato pode acontecer o que o presidente da República disse, terra arrasada. Mas um entregador de comida, por exemplo, delivery, ele tomando as precauções, as medidas de precauções, de segurança, ele não vai ser acometido pelo vírus. Então, as atividades essenciais, inclusive os profissionais da saúde, esses têm que estar na linha de frente. Mas aqueles que podem ficar em casa, fiquem, por favor. O que é que você diria para essas pessoas do ponto de vista sociológico, Carlos? Primeiro que, assim, crise econômica vai ter, com isolamento ou sem isolamento. A crise econômica vai ter. Quer dizer, ela vai se agravar, porque crise a gente já estava vivendo, com o dólar lá mais de R$5. Crise é inevitável, com ou sem isolamento, Veja a Itália, não fez isolamento, gerou crise, O que eu diria para essas pessoas é o seguinte: esse vírus, ele atinge o seu sistema respiratório, e se você contraí-lo, você vai ter dificuldade para respirar. Imagine você sem conseguir respirar. Imagine o sufoco que isso não vai provocar em você. E aí, quando você vai procurar o sistema de saúde, eles têm um equipamento lá que te dá uma injeção, você apaga e eles enfiam um tubo e você fica lá apagado, e aquele equipamento que está da tua garganta para baixo é que vai jogar oxigênio no seu pulmão. Quando você acordar, se não morrer, você certamente terá sequelas, ou seja, vai ter algum problema em virtude de ter passado por esse problema. Então, veja, olha o estado. A gravidade. Quem tem diabetes, quem tem pressão alta e quem já tem problema respiratório, eu estava vendo agora na televisão, vindo no carro assistindo, esse vírus ainda produz o popular chamado de derrame, E aí já está começando a descobrir que ele produz outros tipos de males ao organismo. Então veja só, qual é a diferença do Covid-19, que é um coronavírus? O que é um coronavírus? É um vírus que tem coroa, por isso que ele é corona, do espanhol coroa. Então ele é de uma categoria de vírus. O que ele se diferencia dos outros coronavírus? Ele se prolifera com mais rapidez. Então, quanto mais as pessoas estão em contato, mais o vírus se propaga. Então, imagina. Então, vou dar um exemplo aqui bem didático. Imagine que a nossa saúde pública tem apenas 100 equipamentos Hoje tem 260. Vamos lá, eu vou dar um exemplo de 100. Tem 260, essa é a informação oficial. Eu vou dar uma hipótese, um exemplo hipotético. Sei lá, vamos lá, 260, 260. Imagine que 500 pessoas estejam contaminadas. Ou seja, o restante, 260 terão o equipamento. O resto vai morrer. E você que está nos assistindo agora ou nos ouvindo no podcast, pode ser uma dessas pessoas que não teve a sorte ou teve o azar de ser aquelas que ultrapassou a capacidade de atendimento do nosso sistema de saúde. Então, para você não se encontrar nessa situação,
fique em casa. É importante lembrar que para a gravação desse programa, nós adotamos todos os protocolos de segurança, onde aqui todos fizeram a sua limpeza, a sua higienização das mãos, previamente fizemos a higienização do local, estamos aqui de máscara, inclusive o Carlos está aqui fazendo a merchandising da necessidade do uso constante do álcool gel. Estamos encerrando o nosso programa e eu queria, Carlos, que você fizesse as suas considerações finais. Eu acho que tudo que já foi discutido aqui, o que me resta agora é agradecer pelo convite e sempre me colocar à disposição do sindicato para, em outros momentos, a gente estar discutindo também outras temáticas. Então, obrigado pelo convite. Carlos, você que inclusive está em Alagoas há muito tempo, mas é baiano, né? Quer dizer para você... Alabaiano, né? Quer dizer para você que foi uma honra muito grande, mais uma vez repetida essa nossa honra, você que inclusive recebeu a comenda Zumbi dos Palmares pela prestação do serviço que você tem dado ao Estado, né? Inclusive tem se destacado formulando opiniões acerca de temáticas que são a tônica do momento, né? Então para a gente é uma satisfação enorme. Eu gostaria de agradecer a participação da direção do nosso sindicato que está nos acompanhando, inclusive o Roberto está aqui nos parabenizando, Carlos, o nosso advogado, a Adeilda, a Lutzi, o Luiz Carlos Bar, o Alex, que é nosso diretor, enfim, se eu for aqui citar a cada um que está participando, mais uma vez estamos batendo o recorde de participação. Se eu for citar todos, eu posso cometer o grande equívoco de esquecer alguém, mas quero aqui agradecer do fundo do coração a participação de todos e todas, né? As perguntas que foram formuladas e levantadas aqui pelo Manassés foram respondidas, né, por nós. Então a gente mais uma vez agradece, Carlos. Encerramos nosso programa, deixamos um abraço carinhoso do fundo do coração e até a próxima oportunidade.